Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Grazi e bem-vindos ao Dando Giro Literário. Hoje iniciaremos mais uma resenha. Resenha esta da minha grande amiga escritora brasileira que fez este livro magnífico que é Áurea da Senzala, a Abolição. Tema super interessante, não é? Então, vem. Então começa o seguinte, os personagens, temos Áurea, né, que é uma escrava negra, bastarda de ninguém menos, de Dom Pedro, e temos a Isabel, sim, a nossa querida princesa Isabel, sua mãe Teresa e sua irmã Leopoldina, todos baseados nos fatos reais, na história do nosso querido, grande e amado Brasil, e o mocinho que se encantará pela beleza, pela força, pela garra de Áurea, que chama-se Frederick. Então, vamos lá? Bora comigo. Aos 8 anos de idade, Áurea já começava a ver o quanto a vida era dura, sofrida, principalmente para quem nascia negro, ou melhor, escravo, naquela época, né, de 1888, para ser mais exata. Então, nessa idade ela viu a própria mãe morrer, né, de uma forma muito brutal, muito cruel, sendo açoitada e chicoteada até os ossos, não aguentando mais da forma que ela estava sendo tratada, a mãe, e veio a falecer. Então, muito nova, a Áurea perdeu a mãe e não sabia quem era o pai. Coisa que, se nós formos ver, não é muito diferente de hoje em dia para algumas crianças ou mães que cuidam ou criam suas filhas sozinhas, não é mesmo? Já que o pai. Então, a Áurea tentou até se despedir da sua mãe no momento que ela chegou a morrer, né, a falecer. Mas, como diz, né, nós sabemos que a sabedoria vem dos mais velhos. Então, apenas o mais velho, que se chamava o Pai Preto, né, lá da senzala, apenas com o olhar a alertou para que ela não chegasse próximo, senão ela seria a próxima a ser açoitada também. Então a Áurea teve que ir de longe, com os olhos cheios de lágrimas, despedir de sua mãe, que esta seria ser jogada aos porcos. Porcos estes que daqui a alguns dias ou semanas seria alimento da família real. Que ironia, não é mesmo? Mas, passados-se uns 10 anos, ela vivera o tempo todo no casarão. Dom Pedro, sem ninguém até então saber o porquê, porém ninguém é bobo e já desconfiara, a levou para o casarão para que ela crescesse, vivesse lá, e de certa forma ela cresceu junto com a princesa Isabel, sendo, claro, que em alguns momentos diferentes, sendo tratadas como irmãs. Que ironia, né? Então, trabalho este que a própria imperatriz deixou com que Áurea trabalhasse como ama da princesa Isabel, mesmo ao seu contragosto, já que, né, ela não aceitava que uma negra fosse tratada como igual, como tal, ainda mais com a sua própria filha. Então, Áurea e Isabel crescendo como irmãs, e ao mesmo tempo com olhares desdenhosos de Leopoldina, que era praticamente uma cópia fiel de sua mãe, não aceitava esta relação, não aceitava este envolvimento de uma branca com uma negra. Absurdo, né? Então, como nós dizemos, né, o fruto não cai muito longe do pé, então ela não poderia ser diferente. Porém, a Áurea já via notando que Isabel já estava se dando indícios que ela não era muito diferente da sua mãe e da sua irmã. Uma pena, não é? Mas cada vez mais que Isabel ia se mostrando, dizendo ou fazendo coisas desagradáveis quando se tratava principalmente de Áurea ou gente da própria laia de Áurea, né, como ela costumava dizer, sim, ridícula, né, uma atitude muito ridícula, né. Aqui eu já começo a falar para vocês que já instaurou nestes momentos que Isabel se mostrava assim
um rancinho. E conforme o livro vai se passando, esse ranço foi crescendo, se instaurando e enraizou, tá? Já aviso para vocês que sim, fiquei com ranço da princesa Isabel. Mas enquanto ainda Isabel ainda usava uma máscara, né, para disfarçar essas suas formas, esses seus jeitos, através de palavras doces, digamos assim, já a imperatriz, a dona Teresa, não poupava esforços e jogava mesmo ali e não fazia questão nenhuma de disfarçar que ela não gostava, o que ia contra alguma coisa, né? Para vocês terem uma ideia, a imperatriz era assim um ó de mulher, gente, tá? Ela culpava, para vocês terem assim, a ama de leite dos seus filhos, que claro, sempre foi uma escrava, uma negra, que pelo simples fato de seus filhos fazerem traquinagem, ela falava que era culpa do leite estragado porque veio da ama, e a ama esta que era negra. Olha o ponto da ignorância do ser humano, né? É muito fácil você ser mãe, deixar para alguém cuidar e criar, e quando fazer algo de errado, culpar essa pessoa e não assumir culpa. Ser mãe dessa forma é tranquilo, né? Quando a responsabilidade passa para outrem. Mas deixamos por aí. Um bafafá, ele se iniciara no casarão. Bafafá este que tanto no casarão quanto na senzala, porque era assim, pessoas importantes que estavam chegando até então ao Brasil ou até o casarão da família real. E este bafafá era pelos estrangeiros esses que vieram do outro lado do mar, como eles falavam, né? Do outro lado do oceano. E são esses estrangeiros que entre a senzala fazia o burburinho, que eram os estrangeiros que soltavam os negros, que libertavam os negros. Então imagine a euforia e a grande esperança que estava nascendo novamente para esse povo que foi tão sofrido, infelizmente, não só no Brasil, mas como uma grande maioria, né, do nosso planeta, né? Então, e esses daí o que eram? Eles eram os abolicionistas, né? Eles iam atrás de rebeliões, de uma revolução para soltar os negros. E Isabel, toda assanhadinha do jeito que era, já falou: este será meu noivo, já vou pegar ele como noivo e vou conquistá-lo, né? E juntos conquistaremos a liberdade. Ah, gente, por favor, né? Mas será mesmo que esses abolicionistas irão conseguir a liberdade? Será mesmo que isso irá acontecer ou não? Vamos ver daqui para frente. Então, Isabel sabe que eles são abolicionistas e uma sacana como essa, digamos assim, quer que o quê? Que Áurea se arrume, use suas joias, se maqueie, até empresta, se precisar, para a Áurea, para ela ficar bonita, arrumada, enfim, apresentável, de acordo com o que ela fala, para simplesmente ela parecer aos olhos dessas pessoas que ela trata bem a Áurea, que ela trata bem os seus escravos, entendeu? Mas isso é uma farsa, já sabemos disso, porque tá piorando a situação da Áurea cada vez mais quando se trata de Isabel. Então, cavaleiros esses com nomes de John e Frederick, tá? Frederick ou Fred, para os mais íntimos, então vamos falar Fred daqui para frente, nunca escondeu o seu intuito da visita, que é dar liberdade aos negros. Ele deixou bem claro isso para todo mundo e principalmente para Dom Pedro. Ele não, como diz, não disfarçou não, falou realmente qual era o seu objetivo. Enquanto isso, lá na senzala, pensa que tá já acontecendo aquela rebelião devido a todo esse alvoroço, né? Áurea, já também cansada de tantos insultos vindo da imperatriz, da Leopoldina, da Isabel, sabe? Juntos de tantas humilhações que ela e os seus demais, né, os outros negros, também sofriam de todas as partes. Junta-se aos seus, como eles falavam, que já que os seus, você é negro, você tem os seus, se você tem a branco, você tem os seus. Então, era dividido dessa forma.
Então junta-se aos seus para escutar o que eles estavam planejando e assim bolar um plano para que essa liberdade, né, para que a libertação dos escravos ocorresse, a libertação do seu povo, mas como ajudá-los? Como que ela iria fazer para que tudo isso acontecesse? Mas sabemos que qualquer ato, qualquer rebelião, infelizmente, não conseguimos evitar tanto sangue. Muitos sangues ainda de inocentes eram e serão derramados quando se trata de pessoas negras, digamos assim. Hoje ainda não é diferente, bem menor, mas ainda, infelizmente, muitos sangues inocentes de pessoas negras, mulatas, morenas ou algo parecido ainda é derramado por simples ignorância do ser humano. Mas vamos lá. Então, um encontro entre o Fred e Áurea a fez com que ela visse ele com outros olhos, ver com que um branco também pode ser uma pessoa boa, um branco também pode se ter respeito e boa fé com pessoas, digamos, de culturas, raças, cores, formas, enfim, diferente da sua, que é o que a gente tem que levar para a vida hoje, né? Mas parece que a Isabel e da sua boca só sai palavras, digamos assim, para eu não usar palavrões aqui, só por Deus, tá? Mas a Isabel disse que o quê? Que os negros, ou melhor, as escravas, elas só serviriam para elas só teriam duas utilidades. As duas utilidades são, elas seriam escravas ou amantes, era só para isso que elas serviam, sabe? E que Áurea, ela chegou a dar um puxão de orelha em Áurea, já acreditando que ela já estava noiva de Fred, que Áurea era para ela tomar cuidado e ficar longe de Fred, seu futuro noivo, para que ela não seja louca e nem abusasse em pensar em momento algum em ser amante dele, já que Áurea era escrava, negra, ou seja, amante. Olha que mente dessa garota, gente. Olha o ranço aumentando aí, vocês estão vendo? Então, através de muitos, como diz, essas besteiras, e falava que Áurea era uma pessoa muito sonhadora por ser uma negra, e falava assim, e as besteiras, tipo assim, não paravam por aí, sabe? As besteiras eram tão grandes que chegava a falar que as negras eram feiticeiras, sabe? Feiticeiras e que faziam só mal, que tinham pacto com o demônio e por simples fato de ser negro, gente, sabe? E que eles não estão no mesmo patamar que as mulheres brancas e cultas, de acordo com a visão dela. E aí que Áurea começa a rebater este comportamento escroto de Isabel. Enquanto Isabel falava uma grosseria, Áurea rebatia e ficavam essas duas nesses jogos de palavras, né? Aí, o que acontece? Isabel, mimada do jeito que é, não aguentando esse embate, viu que estava perdendo, né? A princesinha mimada, apela para quem? Para bruxa da sua mãe. Que a Áurea estava seduzindo o Fred, que ia tirar o Fred dela, que não sei o que. E agora é aí então que a guerra entre as duas está lançada. Se iniciou, então assinou ali o tratado de paz, ou ele que não tinha, que era disfarçado, acabou. As duas agora estão de lados opostos, os negros e os brancos. A princesa da senzala com a princesa do império. Olha que balança aí, e o que será que vai dar? Vamos ver. E ainda para ajudar, Fred acaba encontrando Áurea, que estava ali, lá no lago, eles acabavam conversando, se conhecendo melhor, e o Fred levanta uma suspeita que Áurea nem sequer imaginava de quem era o pai dela. Quem poderia ser o pai dela? E ele, esperto e inteligente como é, porque naquela época era muito normal os senhorzinhos, né, que eram os brancos, enfim, os, né, do império, barões, como eram classificados, seja como for, se deitar com mulheres negras, com as escravas, e acabando não tendo vários filhos
bastardos por aí, porque eles não assumiam. A mulher realmente era para ter o ato e acabou. Se engravidasse ou não, o problema é seu, mulher. Te vira. É bem assim. Hoje é diferente? Acho que não muito, né? Mas enfim, ele levanta essa suspeita. E com um ato de coragem, a Áurea vai fazer o quê? Eu vou confrontar papai, né? Vou chegar nele lá, vou resolver e ver. Ter um dedinho de prosa com ele e descobrir a minha origem, né? E acaba gerando uma discussão essa que junto com Áurea, Isabel e Teresa, ambas descobrem juntas da boca de Dom Pedro que sim, Áurea é filha dele, uma filha bastarda e ainda por cima negra e escrava. Pasmem, as doidas ficaram loucas, se podia ficar mais ainda, né? E aí nem precisa, como diz neste caso, nem precisava de o exame de DNA do ratinho, porque tava mais do que na cara, né? Olha que absurdo. Mas com a bênção de seu pai, Áurea foge e vai sim colocar essa rebelião né, em prática e vai libertar os negros com o apoio do pai. Olha que coisa interessante. Então o plano foi bolado e executado, tá? E deu-se a fuga. Assim acontece, tá? Eles fogem, eles conseguem fugir, mas infelizmente nem tudo, como eu falei, acontece sem sangue. Então teve perdas, mortes de ambos os lados. Ridículo a gente falar aqui de ter um lado branco, um lado negro, mas era assim, tá? E o Fred acabou se ferindo, tomando um tiro. E porém, nessa fuga, neste caminho todo que tem, com a ajuda das forças do além, a Áurea tem uma grande ajuda, uma ajuda assim que mostra para ela o caminho, qual o caminho que ela tem que seguir, por onde ela tem que ir para conseguir salvar o seu povo em segurança, chegar a um local seguro que irão acolhê-los e acabarem tendo então, enfim, a sua grande liberdade. Só que esta entidade, digamos assim, ela não consegue distinguir, tá? Ela não sabe se é homem, se é mulher, simplesmente segue o seu coração, essa força tão forte e vibrante que deu a ela, para ela salvar o seu povo, tá? Então, com uma maestria, com uma destreza que só uma rainha tem, ela vai e guia o seu povo para chegar ao seu destino. Destino esse que é junto com os quilombolas, tá? E chegando lá, claro, teve choros de felicidade e também a preocupação com o Fred, já que ele foi baleado e estava sangrando muito, né? Então, tem a felicidade de um lado e o Fred quase já virando um moribundo. Mas com o passar do tempo, ele se recupera com a ajuda de um unguento que as escravas faziam bastante, que era com ervas medicinais, que hoje em dia está voltando também muito, tratamento através de chás, de ervas, que é muito interessante e funciona sim. Não podemos deixar claro a nossa medicina, a nossa ciência de lado, mas também não podemos ignorar também a sabedoria que a natureza nos deu desde os primórdios, tá bom? Mas com o passar do tempo, Fred e Aura vão viajando pelo país todo para tentar libertar os outros escravos que estavam, né, espalhados neste Brasil enorme, grande, de meu Deus, buscando ajudas com simpatizantes à abolição, né? E uma maior e simpatizante de todas e de uma força gigantesca naquela época, que era uma potência, um país de grande potência, assim, se eu posso dizer, da maior potência, que era a Inglaterra. Então, ele pede sim a ajuda à rainha da Inglaterra. Então, um bom tempo que eles começaram a passar junto, Fred apenas não passou só a admirar toda essa luta que a Áurea vinha travando com ele, mas também começou a se apaixonar, sabe, por ela, pelo seu jeito, por toda essa forma que ela era, chegando a pedir em casamento. Claro, ela fica chocada, aonde já se viu um branco
se casar com uma negra. Que absurdo, que as pessoas falariam. Ele ia sofrer, ele ia ser rejeitado, ele ia acabar sendo uma pária na sociedade. Mas ele falou que pouco se importava, porque ele não chegava nela a cor, mas sim a beleza do seu coração, do seu sentimento, das suas atitudes, o que ela representava para ele e para também algumas outras pessoas, né? Como principalmente o povo, o seu povo, o povo de Áurea. Então, a Áurea e Fred, numa dessas buscas, num desses encontros, acabaram tendo um encontro prazeroso, lindo e maravilhoso. Com quem? Com quem? Duvido que vocês adivinham. Sim, com Isabel. Olha o ranço aí de novo, gente. É um absurdo. Mas, enfim, encontro este que Isabel, como sempre, acabou vendo, né, acompanhado de uma ameaça. E esta ameaça, assim, ela o fez e colocou em prática, principalmente acertando o ponto fraco de Áurea, que era quem? O Fred. Sim, gente, essa mulher, ela não aceitou, não conseguiu ainda se conformar com a perda do seu suposto noivo, ainda mais para sua irmã bastarda, escrava e negra. Essa mulher está em total desespero, enlouqueceu, tá? Então, a Áurea, nada muito inteligente ou talvez com esse espírito de guerreira, foi até o casarão e caiu na armadilha de Isabel e viu que não tinha Fred nenhum. Era só a queridíssima ali Isabel com os seus capangas que aproveitaram a ausência do imperador que estava doente e aprisionaram ela aonde? Na senzala. Em que local? No mesmo tronco que a sua mãe morrera quando ela tinha 8 anos de idade. Então, a amarraram, a açoitaram, a chicotearam no mesmo tronco da sua mãe. Então, imagina para o desespero da Áurea ter que passar por esta situação e ainda relembrar, reviver aqueles momentos que ela chegou a ver, a presenciar a morte de sua mãe. Porém, ela viu o chicote nas mãos de Isabel e sabia que o pior estava por vir. E o pior veio. Foi 1, 2, 20, 30 chicotadas. Chicotadas essas acompanhadas de risos, de alegria. Cada batida era uma gargalhada de prazer, de emoção. Gente, essa mulher é muito sádica. Essa Isabel é louca, não dá para definir. Louca, sádica, louca. Sabe? Mas a dor da Áurea era tão grande, mas tão grande que ela chegou a desmaiar, né? Achando que tinha morrido e que o seu anjo, né? Que Fred, em forma de anjo, havia buscado para levá-la de volta ao paraíso, ela poder descansar. Mas não era um sonho. Realmente Fred conseguiu libertar então a sua amada. Semanas se passaram, Áurea se recuperou e junto com ele veio o tão esperado sim este para o casamento, que infelizmente a Igreja Católica, o bispo se recusara a fazer, mas para eles não é problema nenhum. Então eles foram até os quilombos e juntos com seus tambores, com roupas brancas e a sua religião em si, fizeram um grande, belo, lindo e sincero casamento. Mas a luta não veio para acabar com a escravidão. Estava longe ainda de terminar, até que chega uma carta. Carta esta, nada menos de quem? De seu pai, de Dom Pedro. Nesta carta ele pedia para ela perdão pela sua ausência e pela sua fraqueza de não ter assumido a fraqueza de seu caráter, tá? Antes tarde do que nunca, né? Mas veio. Já é um grande passo, já é um reconhecimento. E também da lei assinada por quem? Tchan, tchararã. Aí está, assinada pela Isabel, que nos surpreendendo desta lei que leva o nome da sua irmã, da Áurea, né? Mas claro que a Isabel não facilitou a vida
de ninguém, já é de praxe dela. E junto dessa carta mandou uma outra, na qual ela meio que se dizia de uma forma poderosa de ser para sua irmã, que ela não estava pedindo desculpas ou algo assim, tá? Que ela não esperasse nada diferente da parte dela e que essa lei e que esse ato ela fizera apenas para, como eu posso dizer? Apenas para honrar a memória de seu pai com esta atitude, tá? Que ainda não havia morrido, estava muito doente. Mas que a nação jamais iria saber quem foi Áurea, qual era a relação entre eles e que muito menos o seu pai um dia chegou a amar uma negra. Ninguém ia ficar sabendo deste ato, tá? Então este segredo ia junto com ela, com o pai e até mesmo com Áurea para o túmulo. Não havia forma alguma do povo, enfim, brasileiro saber então a origem, o porquê deste ato e o porquê deste nome. Então, calando assim respeitamente, né, a memória de seu pai e por fim, para que ficasse tudo resolvido. Áurea, claro, recebeu suas terras de direito contra gosto da Isabel, mas recebeu, tá? Terras estas que foram dadas aos escravos que foram libertados para que eles pudessem recomeçar uma vida nova, um lugar novo. Fred e Áurea foram embora para Liverpool, ficaram felizes, envelhecendo e, claro, tiveram Mas eu vou agora para as minhas considerações. Então, as considerações essas são o quê? Que ela passa-se em nossa terra, né? Passa aqui no nosso Brasil. Às vezes a gente vê muitas escritoras maravilhosas brasileiras que fazem contos, histórias fora do nosso Brasil. E essa foi aqui, ainda baseado em alguns fatos que realmente aconteceram, né? A gente já estudou um pouquinho de história na escola e temos ideia, pelo menos, de quem foi Áurea, quem foi Dom Pedro, sobre a escravidão, né? Então a gente vê que ela é rica de conteúdos, a fala pega também bastante a cultura do nosso Brasil, que era daquela época, a cultura dos negros, a cultura dos brancos. E a história é envolvente, gente, é história, eu amo história, como ela não seria envolvente, sabe? Eu queria, claro, que ela explorasse um pouco mais sobre a história do Brasil, que é muito rica, que dava para tirar outros contrapontos, outras questões. Infelizmente não veio acontecer, mas fora isso, é nota 10. Eu sou suspeita, é nota 10. E o Brasil de antes, né, ele não mudou muito para os dias de hoje. Infelizmente, os negros ainda estão longe de serem livres, vamos colocar entre aspas, mas a luta é diária, ela é constante, tá? E grandiosa, porém não menos mulheres, claro, sendo julgadas pelos seus cabelos, que hoje nós, descendentes de negros, temos os seus caixinhos, elas com os seus cabelos afros ainda sofrem, mas conseguem, tá? Ainda, como diz, a gente tem ainda que fugir da tal da patrulha do cabelo liso. Estamos conseguindo aos poucos tomar esse lugar. É difícil, porque assim é uma cultura que já enraizou, mas não tá por aí, como fala no livro ali, que tem cara de anjo, mas assim um coração mau, um coração podre, digamos assim, que menosprezam a luta diária dos negros, a luta ou seu valor, e que virá, porque essa luta ainda não está, como diz, longe de se acabar, mas ela não vai ser impossível. Creio que ainda verei muitas conquistas dos negros nos seus espaços por aí, tá? Então vamos agora para as curiosidades. Então vou até colar aqui, porque agora essa aqui eu preciso de mais cola do que nunca. Então a curiosidade que é o quê? A Lei Áurea. A Lei Áurea, ela aconteceu em 1888, em 13 de maio, tá? Pela princesa imperial regente, a Isabel. Espero que essa Isabel da história real não tenha sido tão escrota quanto a nossa Isabel ali, tá? E que com esta lei foi liberto mais ou menos quase uns 700 mil escravos foram libertados. Pasmem, gente. E o nome Áurea, né, a fato real, Áurea, não se deu porque teve uma escrava, pelo menos que nós saibamos, né?
mas e sim que áurea significa de ouro, e a princesa Isabel assinou, né, no caso essa lei com uma caneta de ouro. Então, e sendo assim o Brasil o último país independente a dar um fim a este sistema da escravidão. O Brasil sempre atrás das coisas, né, gente? Que absurdo. E também tem aqui, numa parte do livro, também fala sobre a Guerra de Canudos, tá? E a Guerra de Canudos foi o confronto entre os moradores da cidade de Canudos, que fica na Bahia, e um exército. Mais ou menos 25 mil pessoas foram mortas. Né, no caso, essa luta era liderado, por Antônio Conselheiro, tá? E aconteceu diversos fatores que foram eles para esta guerra. Foram fatores econômicos, social, a seca, desemprego. E fato estes que ocorreram em 1896 a 1897. Então foi bem após né, depois que assinaram, no caso, a Lei Áurea. Isso é uma curiosidade, o nome favela. Sabe de onde veio o nome favela? O nome favela, ela se originou após a Guerra de Canudos, tá? Que é onde ficava o Morro da Favela, tá? E uma parte das plantas que tinha lá era conhecida como faveleira, que era farta no local. Então, por isso que se deu o nome de favelas, que hoje em dia a gente conhece como a comunidade, mas por quê? Que geralmente é em morro, e morro este que tinha, então por isso que essa origem, tá bom? Então vocês veem, né, que essa história ela é muito rica de culturas da época, baseados, né, nos fatos reais, em pessoas reais também da época. Teresa Cristina, quem foi Teresa Cristina? Teresa Cristina foi esposa de Dom Pedro II, imperatriz, e ela era conhecida como a mãe dos brasileiros. Será que ela era tão ruim assim? Ou usava máscara também? E Leopoldina, sua filha e irmã de Isabel. Aí temos também no livro, fala também bastante sobre a cultura africana, que a cultura africana é uma coisa mais linda, gente. Eu sou suspeita a falar, mas que é onde eles cultuavam os orixás, que hoje em dia tem tanto a Umbanda quanto o Candomblé, que cultuam essa religião aqui no Brasil, que deu-se origem também a capoeira, que era onde, né, era uma forma que eles disfarçavam também para cultuar a sua religião, tá bom? Que também é muito cultuada aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, ali na Bahia, ainda é bastante cultuada, é um dos pontos mais fortes que existe do Brasil referente a esta religião. E também vamos ir a falar de quem? Dos quilombolas, que foram eles que ajudou o grupinho da Áurea nessa história. Então, quem foram eles? Eles foram um grupo de uma identidade cultural própria que se formaram na escravidão. Eles eram que fugiam e criaram os quilombolas, entendeu? Eram eles. E eles simbolizavam a resistência a diferentes formas de dominação. Olha para vocês verem e quanto é rica este livro, quantas informações trouxeram, quanto estudo tem por trás de tudo isso. O vídeo já ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado da resenha, das considerações finais e das curiosidades que a gente vê que não é à toa, não fala, eu vou escrever, não, tem muito estudo por trás para que a história seja completa, perfeita e que agregue. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, comente aqui embaixo, me dê a sua opinião e que em breve traremos mais resenhas também. Tudo bem? Então espero até uma próxima. Um super beijo e tchau, tchau!